Boa noite! Olá, você que nos acompanha. Olha quem está já aqui do meu lado, Dr. Lair Ribeiro, pontualmente 8 horas com você. Boa noite vocês que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. Olá quem está aqui conosco no Instagram. Sejam muito bem-vindos, nossos parceiros também em rede hoje, doutor. Que bom. Todo mundo muito preparado, pronto para escutar o senhor. É um assunto extremamente polêmico, né? É um assunto polêmico. Aliás, o que não é polêmico nas nossas lives, né? Não é verdade, doutora? A gente sempre pronto para enfrentar uma boa briga em nome da saúde das pessoas, não é isso? O doutor se preparou para essa live. Acredito que, arrisco dizer que nos últimos 45 anos de profissão, o senhor se preparou para... Vem me preparando para hoje à noite. Exato. Né? Preparem-se, vocês que estão aí nos acompanhando, já vão dando o seu joinha, colocando o seu comentário, porque o Dr. Lair se propôs hoje a revelar talvez as fake news mais antigas sobre a cardiologia, não é isso, doutor? Sobre a questão do coração. As grandes mentiras sobre colesterol, sobre gorduras, sobre óleos poliinsaturados. Certo. Se você, por um acaso, se preocupa com o seu coração, se você já foi orientado a ter uma preocupação com a sua saúde cardíaca, com a sua pressão, né? Se você conhece alguém que você gosta, que precisa cuidar do coração e está em tratamento para o coração, compartilhe essa live e fique aqui conosco, porque o Dr. Lair hoje veio para derrubar as 3 maiores mentiras que afetam o seu coração, certo? Certo. Eu gostaria de começar com o seguinte. O lobo mau vai continuar sendo mau se você continuar escutando só a versão do Chapeuzinho Vermelho. Se você escutar só essa versão, o lobo mau vai continuar mau. Você escutou a versão do colesterol desde que você nasceu. Essa história é muito antiga. Mas os pesquisadores que se dedicam a vida a isso, nenhum deles concorda com o que está acontecendo aí. E eu sei da minha responsabilidade, eu sei que tudo que eu estou falando aqui está sendo anotado por muita gente e estou preparado para me defender, inclusive juridicamente, se for o caso, porque tenho todo o embasamento científico para fazer isso. Então, de modo que, à medida que eu vou falando, você pode ir checando, porque eu sei da minha reputação e eu cuido muito bem dela. Cuida muito bem da reputação e também da saúde das pessoas, porque talvez, né, doutor, quem está nos assistindo, tá todo mundo dando boa noite para o senhor, todo mundo muito feliz com a presença aqui do senhor. Olá, Antônio, todo mundo aqui já se manifestando, porque... o fato, né, doutor, que eu já escutei o senhor dizendo do que pior do que não ter um mapa é ter um mapa errado, né? É verdade. O fato é que as pessoas, elas nos últimos tempos, têm sido bombardeadas com informações que a ciência cada vez deixa mais evidente de que são informações erradas, né, doutor? Que estão guiando para um caminho errado, é isso, doutor? Vamos começar lá atrás. Em 1784, foi identificado colesterol. Colesterol. Por que chama colesterol? Porque é um esterol que foi encontrado na bile, ou bilis, os dois nomes estão certos. É um cole, vem de bile. Colesterol, esterol. É um álcool policíclico de 27 carbonos que foi encontrado na bile. Isso foi chamado de colesterol. Quase 100 anos depois, em 1870, o Dr. Rudolf Virchow, um grande patologista alemão, ele descobriu que na placa aterosclerótica havia colesterol. Quer dizer nada. O colesterol podia estar lá para defender a placa. Nós não sabemos. O bombeiro, quando tem um incêndio, você encontra o bombeiro lá. Não é o bombeiro que causou o incêndio, ele foi lá para salvar, que é o que o colesterol faz. Em 1912, um cientista russo chamado Anitkov, ele deu colesterol para coelhos e para galinhas. E tanto os coelhos quanto as galinhas desenvolveram aterosclerose. Coelho e galinha não são carnívoros. São herbívoros, só come planta.
Colesterol é uma estrutura animal. Não existe colesterol em nenhuma planta. Nenhum do gênero do reino vegetal tem colesterol. Então foi dado um alimento, como foi dado, por exemplo, farelo de osso para as vacas na Inglaterra, e as vacas desenvolveram a doença da vaca louca, exatamente a mesma coisa. Então foi desenvolvido a aterosclerose nos coelhos e nas galinhas. Isso foi publicado. O próprio Anitkov, anos depois, mostrou que quando ele fez isso em ratos, ele não conseguiu a mesma coisa. Ele só conseguia aquilo em coelho e em galinha, em animais herbívoros. Mas já era tarde demais, a história já tinha pego, e aí em 1925 foi demonstrado que o colesterol do corpo é o corpo que faz. O colesterol é um nutriente tão importante para o corpo que ele não delega para a dieta, ele mesmo fabrica. Quer dizer, 85%, 90% do seu colesterol ele é fabricado pelo próprio corpo. Tanto é que a absorção do colesterol, se você ingerir colesterol, é muito pequena. E aí começam os desvios, que foram muito grandes. Se você conversa até com um profissional de saúde, ele vai dizer para você que colesterol é uma gordura, o que não é verdade. Colesterol nunca foi gordura. Colesterol é um lipídio. Toda gordura é lipídio, mas nem todo lipídio é gordura. Vou falar de novo. Toda gordura é lipídio, mas nem todo lipídio é gordura. Colesterol nunca foi lipídio. Segundo, colesterol é produzido a partir do acetil-CoA, que pode advir tanto do carboidrato, quanto da proteína, quanto da gordura. Mas no caso do corpo, é muito mais do carboidrato. Então, se você está com seu colesterol alto, a não ser que tenha uma patologia, você tem, por exemplo, tem hipotiroidismo, que é a principal causa de colesterol alto, e você quer baixar esse colesterol, o que você tem que fazer não é cortar gordura. O que você tem que fazer é cortar carboidrato, porque a principal fonte de produção de colesterol, principalmente no fígado, a partir de acetil-CoA, é carboidrato na dieta. Então, todo mundo que reduz carboidrato na dieta, automaticamente tem uma queda no colesterol. Certo, doutor. Acho muito importante o senhor começar a esclarecer sobre o colesterol, né? Porque existe hoje uma fobia muito grande, né? Você fala que a pessoa que ela tem o colesterol elevado e ela já se imagina infartando imediatamente, não é isso, doutor? Eu acho que seria uma sacanagem cósmica se isso acontecesse, desculpe o termo. Porque o colesterol é um nutriente que está na membrana de todas as células do corpo. 100 trilhões de células. Ele está na bainha de mielina que encapa os nervos. 25% do nosso colesterol está no cérebro, que ocupa, é só 2 quilos de peso, 2% do peso do corpo, tem 25% do colesterol. O colesterol é o precursor de todos os hormônios esteroidais. O colesterol é precursor da vitamina D3. O colesterol é precursor da formação da bile. O colesterol é importante no sistema imune. Se você começa a analisar, você começa a ver que o colesterol está no sistema endócrino, ele está no sistema imune, ele está no sistema nervoso. Você acha que um criador com toda a inteligência, ele vai colocar uma coisa que prejudica em todos os lugares, em todas as células? Você está questionando o processo evolutivo. Então, isso é um nutriente importante. A hipótese, nunca deixou de ser uma hipótese, de que o colesterol causaria problema cardíaco, isso foi uma hipótese, isso nunca foi comprovado. Eu quero que você entenda isso. Os estudos que são apresentados são estudo coorte, C-O-O-R-T-E. O que é um estudo coorte? É um estudo de observação, de correlação. Olha só, nos últimos 20 anos, o diabetes dobrou no mundo. Nos últimos 20 anos, a venda de tênis dobrou no mundo. Você está querendo me dizer que usar tênis causa diabetes? Não, claro que não tem nada a ver.
Tem uma correlação entre a venda de tênis e diabetes? Tem. Tem uma causação? Não, não tem causa. Não tem causalidade. A palavra causação também existe no dicionário. Não tem causação, não tem causalidade. Então, os estudos que tem mostrando, eles mostram correlação, como mostra que o aumento da venda de tênis correlaciona com o aumento de diabetes. Mas isso tem que ser entendido, que correlação não é causação. Todo incêndio tem bombeiro, sabia? Você vai me dizer, então, que o bombeiro causa incêndio? Claro que não. O bombeiro vai lá para salvar o incêndio. O colesterol vai lá para salvar também. Ele tem uma finalidade dessa. A finalidade dele é muito nobre. Tá certo, doutor. As pessoas estão se manifestando aqui, estão um pouco impressionadas com essa informação sobre o colesterol, né? E é para estar mesmo, porque essa lavagem cerebral existe há muitos anos, entendeu? Há muitos anos. Eu acredito que as pessoas são doutrinadas a... Isso começou em 1953 com Ancel Keys, essa história de colesterol e de gordura saturada, que nós vamos poder discutir aqui também, que é outro mito, que eu desafio você de novo a me achar um trabalho mostrando que gordura saturada dá problema cardíaco. Eles tentaram isso com vários estudos. Eles tentaram isso com o estudo de Honolulu, tentaram isso com o estudo de Porto Rico, tentaram isso com o estudo de Chicago, e o grupo de colaboração Cochrane, que faz as revisões sistemáticas, fez um trabalho enorme de revisão, de meta-análise, e chegou à conclusão que também não existe causalidade entre gordura saturada e doença cardiovascular. Mas a maioria dos médicos continua acreditando nesse dogma. Eu desafio aqui você me mostrar um trabalho científico de causalidade, não de correlação. Correlação eu te mostro que aumento de venda de tênis causa diabetes. Isso é correlação. Eu estou falando de causação, de causalidade. Não existe. Foi uma hipótese também equivocada. Doutor, o senhor aqui está derrubando o mito do colesterol, começando, né? Porque ainda temos um longo caminho aqui nessa aula online que o senhor está dando. O senhor está derrubando o mito do colesterol, o senhor está derrubando o mito da gordura. Porém, é fato que 4 em cada 10 pessoas que estão nos assistindo vão morrer por conta de uma doença no coração. Sim, é verdade. E continua sendo assim nos últimos 40 anos. Não há mudança no cenário. Não há mudança no cenário. A doença cardiovascular continua sendo a principal causa de morte. Mas isso não foi sempre assim. Quero que você saiba disso. Isso começou, a primeira descrição de um infarto agudo do miocárdio por oclusão da coronária ocorreu em 1912 nos Estados Unidos. O Dr. James B. Herrick era um médico famosíssimo, também da região de Chicago, e esse indivíduo fez a primeira descrição, publicou o primeiro trabalho, dizendo que havia uma coisa chamada infarto agudo do miocárdio, que era raríssimo naquela época, e que era causado por uma oclusão coronariana. O trabalho dele teve muito pouco impacto, ninguém deu bola. 3, 4 anos depois, ele republicou, já com mais casos, mostrando isso, e isso começou a aparecer nos Estados Unidos e no mundo. Em 1930, 3 mil pessoas nos Estados Unidos morreram de infarto no miocárdio. Em 1960, 30 anos depois, 300 mil morreram de infarto no miocárdio. Você que está aí me assistindo, você deve estar pensando o seguinte: o que causou isso? O que causou não existir praticamente, ser uma coisa raríssima, para ser a principal causa de morte nos Estados Unidos e em todos os países industrializados? 2 fatores vão contar. Deixa eu começar com o primeiro. Em 1910, foi criada uma tecnologia francesa chamada hidrogenação, onde você pegava um ácido graxo poliinsaturado, você hidrogenava ele a alta temperatura, com catalisadores, etc., e isso aumentava o tempo na gôndola. Então, um óleo vegetal poliinsaturado, que estragaria em 10 dias,
Ele agora pode ficar 1 ano na gôndola do supermercado que ele não estraga. No momento que essa tecnologia francesa foi criada, da hidrogenação na produção de gordura trans, a Procter & Gamble nos Estados Unidos lançou em 1911, 1 ano depois, o Crisco, que é o óleo cristalizado de algodão. No lançamento do Crisco, usando a tecnologia da hidrogenação parcial, que hoje nós sabemos que produz gordura trans, que é um antinutriente, para lançar isso, eles tiveram que falar mal do resto. Então eles fizeram uma campanha enorme contra a gordura animal, que a sua avó cozinhava, usava o toucinho de porco ou de boi para cozinhar e tinha muita saúde, obrigado. E fizeram uma campanha enorme contra os óleos tropicais, entre eles o óleo de coco. Então o óleo de coco, a banha suína, o toucinho bovino, que era o que se cozinhava as comidas na época, foi banido, porque agora chegou essa novidade, que é o Crisco, que é o óleo de algodão cristalizado, usando a hidrogenação parcial. Passaram-se muitos anos para a gente descobrir que isso, na realidade, era um veneno, porque a hidrogenação parcial cria uma gordura chamada trans, e essa gordura trans, eu vou fazer uma analogia aqui para ficar fácil para você, é como se você colocasse uma coisa de plástico na sua cabeça, amarrasse no pescoço e pedisse você para respirar. Você não conseguiria respirar, você ia morrer sufocado. A gordura trans entra na membrana da célula e sufoca a célula. Estou simplificando o processo. Então, é um antinutriente. Tá? Hoje nós sabemos, ela está sendo banida em vários lugares, no Canadá, nos Estados Unidos, inclusive já tem no Brasil regras para gordura trans. Esse foi o primeiro problema. Aí começaram a aparecer os infartos. O segundo problema foi o aumento no consumo de açúcar. Pra você ter uma ideia, em 1700, os Estados Unidos consumia 2 quilos de açúcar por pessoa por ano. Em 2010, os Estados Unidos estavam consumindo 80 quilos de açúcar por pessoa por ano no estado do Mississippi, que é o pior deles, de comer açúcar. Então, aumentou 40 vezes. 40 vezes. Isso representa um aumento de 4.000%. Então, o organismo também não está dando conta desse aumento de açúcar. Então, você juntou o aumento do açúcar com o aumento do óleo vegetal poliinsaturado, que você compra no supermercado e leva para cozinhar, achando que você está levando um óleo saudável, diferente do que a sua avó cozinhava. Então, quando você combina essas duas coisas, o óleo poliinsaturado, hidrogenado parcial, para não estragar na gôndola, e o açúcar, essa quantidade